Começando aqui, recapitulando, relembrando aquilo que nós vimos na semana passada. O capítulo 14 fala do Cordeiro e os seus remidos no Monte de Sião. Então aqui nós temos a visão dos 144.000 assinalados, aqueles que tinham escrito na sua testa o nome do Cordeiro de Deus e o nome de seu Pai também. Fala muito do Cordeiro aqui, mas nós cremos que também tinha o nome de Deus aqui. Eles eram marcados, separados para Deus, virgens, nem se envolveram com mulheres, não formaram família para viverem para Deus, exatamente como o apóstolo Paulo. E vamos dar prosseguimento, nós paramos no versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então observamos aqui que essa escritura, ela parece que existe para incentivar e alegrar as pessoas que são perseguidas sob o domínio da besta. Também a nós que estamos vivendo no período anterior ao domínio da besta, porque passamos por muitas provações, por muitas angústias. Muitas pessoas não compreenderam ainda. Enquanto a pessoa vive uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, não acontece nada com ela, mas quando ela consagra a vida dela, fala, vou servir o Senhor, então começa a vir a perseguição. Por quê? Porque você está mexendo no reino do inimigo. Então é importante que nós tenhamos uma escritura como essa para nos consolar, para nos incentivar, para nos alegrar e nos lembrar que Deus está atento a tudo que acontece. A perseguição que sofremos muitas vezes vem para nos trazer um galardão, se nós formos fiéis até o fim. O apóstolo recebeu a ordem para registrar essa palavra. Bem-aventurados, abençoados, felizes. Poderia dizer num termo mais vulgar, sortudos, aqueles que desde agora morrem no Senhor. E o Espírito Santo confirma, sim, isso mesmo, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha, quantas pessoas devem ficar preocupadas com as suas obras quando morrem, porque as suas obras são maldade, as suas obras são totalmente reprovadas por Deus. Então eu acredito que uma pessoa que vive uma vida de qualquer maneira, uma vida errada, no momento da morte, a pessoa deve ficar muito preocupada, porque ela sabe que as obras haverão de segui-la. Mas aqueles que vivem para o Senhor, que morrem no Senhor, aqueles que tiveram uma vida totalmente abnegada e que se dedicaram ao trabalho do Senhor, certamente essas pessoas devem se sentir felizes, porque serão recompensadas. Capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala desse julgamento que existe para o galardão. Vamos falar disso numa ocasião mais oportuna. Então quando ele diz escreva ou escreve, né? Escreve no passado, naquela linguagem mais antiga, ou escreva, é uma ordem para registrar isso para sempre. Não somente para quem estava naquela época, mas para os que vierem depois. Tanto os que estão agora, como aqueles que vão viver na época do governo da besta, como os que virão depois. Para eles terem o mesmo consolo, porque Deus se preocupa com todos os seus escolhidos. E como eu já disse antes, quando fala bem-aventurados, quer dizer os benditos, os abençoados, os felizes, que são aqueles que agora vão descansar das suas labutas. O tempo tão fervorosamente desejado pelos antigos mártires, agora está quase chegando. Que tempo, que mártires? Aqueles mártires que estavam descansando debaixo do altar de Deus e que perguntaram, até quando, ó soberano, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhes dada uma comprida veste para que eles descansassem mais um pouco. Está lá no capítulo 6, versículo 11 do livro de Apocalipse, né? Eles terão descanso para chegar o tempo em que eles serão recompensados. Eles são abençoados em estar prestes a se sentar para a ceia das bodas do Cordeiro, que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. E tendo parte na primeira ressurreição,
que é uma coisa assim que fica mais interessante, sempre me chamou a atenção. Capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse, quando fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, o reinado na terra. E essa palavra aqui também vem de encontro com a doutrina de algumas pessoas. Há pouco tempo atrás eu vi um pastor falando que quando Jesus voltar para reinar em Jerusalém, o milênio, que a igreja não vai voltar com ele, ele vai voltar sozinho. Mas a palavra diz bem claramente, olha aí: sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o milênio de que fala a Bíblia, e estaremos ali, graças a Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, para reinar com ele. Então, o que nós podemos ver aqui, além dessa promessa aí, é que chegando o tempo, quando vencer os 7 anos do governo do anticristo, aproximadamente 7 anos, então haverá o milênio, e nós estaremos presentes, nós que perseverarmos, nós que fomos arrebatados, nós que tivermos morrido antes do arrebatamento, estaremos ali com eles. Agora, aqueles que forem salvos durante a tribulação, a Bíblia não fala o destino deles, vão para o céu, vão ser salvos, mas possivelmente eles não terão a mesma recompensa daqueles que partiram antes. Então, olha só, nós temos aqui essa promessa, e o Espírito confirma. As palavras de Deus Pai, a voz que vem do céu, são ecoadas de volta e confirmadas pelo Espírito Santo. Todas as promessas de Deus em Cristo são sim, conforme diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Eles descansam de suas labutas, porque o tempo da labuta já acabou, já passou. Eles entram no descanso abençoado por causa da sua fé evidenciada pelas suas obras, que consequentemente vai seguir com eles. Eu fico pensando nisso. Meu Deus, eu me lembro do início da minha fé, no ano de 83, quando entreguei minha vida para Jesus, e veio uma tão grande provação na minha vida como nunca mais passei. Parece que todo o inferno veio contra mim. Eram os meus encarregados de trabalho, o gerente, eram os antigos colegas, minha família. Todo mundo queria tirar um pedacinho. Que perseguição violenta que eu sofri. E era só aquela angústia constante, eu pensando: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Não tinha feito nada de errado. Eu estava seguindo Jesus, havia tomado uma cruz, e a cruz era pesada. A cruz pesava nos meus ombros. Mas eu carreguei, passei aquela angústia, fui humilhado, fui rejeitado, fui muito provado. Passou o tempo da aflição e hoje eu estou colhendo as bênçãos que Deus me deu. Minha vida foi totalmente mudada, minha história totalmente transformada. E hoje, quando eu olho daqui para trás, eu olho e falo: Senhor, se o Senhor quiser que eu volto lá atrás, começar tudo de novo, eu volto. Com mais entusiasmo do que antes, porque agora eu sei qual é o final que eu vou ter. E antes eu não sabia, tinha que ser pela fé mesmo, né? Enfrentar aquelas provações, enfrentar aquela rejeição, enfrentar aquelas humilhações que me fizeram passar, calado, sem saber o que viria a seguir. Só mais provações, só mais humilhações, mas enfim, a provação passou e a bênção chegou. Assim será no período da grande tribulação. Aqueles que suportarem o sofrimento, eles vão perceber: o tempo da aflição já passou, agora é chegado o tempo da recompensa, do refrigério do Espírito de Deus. O versículo 14 introduz um novo assunto: a ceifa e a vindima. São duas coisas totalmente diferentes e nós vamos entender aqui. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então o que ele está vendo? Ele vê uma nuvem branca. Lembrando que a nuvem branca é aquela mesma que ocultou Jesus dos olhos dos discípulos quando ele subiu. Impediu eles de verem para onde ele estava indo. Claro que ele estava indo para a glória. E isso foi para a proteção deles mesmos. Então ele vem agora sentado sobre a nuvem, e a semelhança do Filho do Homem. Por que ele fala da semelhança do Filho do Homem? Alguém semelhante ao Filho do Homem, porque João conhecia o Filho do Homem. Mas ele conhecia o Filho do Homem na carne. Agora ele estava vendo o Filho do Homem glorificado. Ele conhecia o Filho do Homem na forma de homem. Agora ele está conhecendo o Filho do Homem
na forma de Deus. E diz que ele tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, o que mostra o seu poderio, o seu domínio sobre o universo. E na sua mão uma foice aguda. Aquele poderia ser o Filho do Homem, o próprio Jesus, ou um anjo que estaria representando ele no momento da ceifa. Então, o que nós podemos ver aqui? A coroa sobre a cabeça mostra o domínio. A foice, uma foice aguda, quer dizer, uma foice afiada. Quem conhece foice, quem já trabalhou na roça, sabe que foice é para roçar. E pode ter dois nomes, como você vê na bandeira do comunismo. A foice é machadinha. A foice também é aquele instrumento que a gente usa para cortar o arroz antes de bater eles, tirar ele da rama. E do trigo também. No caso aqui, o trigo é considerado o povo salvo. O povo salvo é usada a metáfora de trigo para descrever o povo salvo. Assim como o joio é usado como metáfora para descrever aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas não pertencem a Deus. Então essa nuvem branca, aquela mesma que ocultou Jesus dos olhos dos discípulos quando ele foi para o céu, agora traz ele como se fosse um trono. Ele está sentado sobre essa nuvem na posição de rei. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então o que nós podemos ver? Sai um outro anjo do templo, ele sai e vem falando bem alto para todo mundo ouvir. Falando para quem? Para quem está sentado sobre a nuvem. Seja essa pessoa o próprio Jesus ou um anjo que o está representando. O que é representação? O pastor é convidado para ir num festival, numa igreja, mas ele não tem condições de ir. Então ele pega uma pessoa da confiança dele e fala: você vai no meu lugar, vai me representar. Então Jesus pode muito bem ter mandado um anjo que esteja à altura de o representar para fazer esse desfecho aqui. Lança a tua foice, pode começar a usar a foice, pode começar a cegar. Cegar quer dizer colher, assim como ceifa quer dizer colheita. Então lança a tua foice e cega, ou seja, começa a colheita. É a hora de cegar, a hora de colher é vinda, porque a seara da terra está madura. E a seara, para quem não sabe, é uma lavoura de trigo. Então ele clama com grande voz, dá a impressão que ele está dando uma ordem, mas ele não está ordenando, ele não está comandando, ele está apenas anunciando. É um mensageiro que anuncia ao Filho a vontade do Pai, em cujas mãos são mantidos os tempos e as estações, ou seja, o controle de tudo. Então ele apenas é um mensageiro que anuncia: é chegada a hora, Senhor. E esse anúncio muitas vezes não é nem para o Filho do Homem, mas para as pessoas que estão ali em volta, os anjos, os arcanjos, aqueles mártires que estão esperando o momento da colheita para que eles sejam recompensados. E a foice, lá em Marcos 4:29, nós também encontramos uma passagem onde diz assim: mete-lhe a foice, o filho envia o seu anjo portador da foice para ceifar o justo quando completamente maduro. Da lembrança das pessoas que partem no Senhor, como o meu irmão Dorival, por exemplo, quando ele partiu em 2006 de uma forma brutal e violenta, nós não podemos compreender os desígnios de Deus. Mas quando o Senhor falou comigo através da filha do Bravo, ele disse: eu trouxe o teu irmão porque eu quis ele perto de mim. Fui eu que disse para eles: façam, porque eu vou recolher ele. Era chegado o momento, ele estava maduro. Eu era verde, acho que ainda estou um pouco verde, precisa amadurecer mais. Mas vai chegar a nossa hora, nós também iremos para junto do Senhor. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Quer dizer, a terra ali no caso é a seara que está madura. Então quando ele passa a foice, ele cega a terra, ele faz a colheita. Então nós podemos aqui encontrar duas reuniões que são descritas. Primeiro, a colheita da terra pelo Filho do Homem. Segundo, a colheita da vindima pelo anjo. No geral, parece provável que o primeiro se refira à seleção por Cristo dos salvos no fim do mundo. Parece que ele está escolhendo, como ele mesmo disse em Mateus capítulo 24, que os seus anjos recolherão os escolhidos dos quatro cantos do mundo. A descrição corresponde
Assim é o relato do fim do mundo dado em Apocalipse capítulo 7, com o qual ele tem tanto em comum. Capítulo 7 de Apocalipse, os santos são primeiro selecionados e selados antes que os ímpios encontrem a sua condenação. Quando se abre o sexto selo, um anjo fala: olha, espera um pouco até que nós tenhamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Deixa muito claro isso. Vai assinalar por quê? Porque vai começar a vir as pragas. E as pragas não podem afetar os servos de Deus, os salvos, os santos. Então eles são marcados para eles não serem condenados com o mundo. Lembra também aquela passagem lá em Êxodo, quando Deus mandou a praga sobre os egípcios, que na residência dos israelenses não era atingido. A água não se transformou em sangue no acampamento dos israelenses. Quando veio trevas sobre a terra do Egito, havia luz no acampamento dos israelenses. Quando havia rã e sapo sobre a terra do Egito, não houve no acampamento dos israelenses. Eles são, o povo de Deus é um povo separado. Deus protege o seu povo, Deus cuida do seu povo. O inimigo não vai conseguir tocar no povo de Deus. Se você pertence a Deus, não precisa ter medo do Apocalipse, de nenhuma praga que é descrita no Apocalipse, de nenhum castigo, porque não vai atingir você. Deus cuida de você, Deus guarda você. Pode ficar tranquilo, porque Deus não descuida do seu povo, Deus não descuida dos seus servos. Assim também o julgamento que é descrito por nosso Senhor em suas parábolas do trigo e do joio, e das ovelhas e dos bodes, que ele explica claramente no capítulo 25 de Mateus. Isso explica também que a primeira reunião foi presidida pelo Filho do Homem, enquanto a segunda é conduzida por um anjo, ou seja, a ceifa é feita por Jesus, mas a vindima é feita por um anjo. A punição em relação à vindima parece distingui-la da primeira colheita, que é a ceifa que Jesus faz quando lança a sua foice afiada sobre a seara madura da terra. A punição em relação à vindima parece distingui-la da primeira colheita. É evidente. Isso também corresponde aos anúncios dos antigos anjos, os primeiros que surgiram falando, o primeiro que pregou o evangelho eterno, depois o outro foi denunciando para não adorar a besta, né, a sua imagem. Então agora acontece a mesma coisa, cada situação na sua devida ordem. Primeiro a colheita, depois o castigo. O anjo anunciou o evangelho eterno. Agora outro anjo vem e fala para o povo: não adora a besta, não adora a sua imagem, porque senão vocês vão incorrer nas pragas da Babilônia. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda ou afiada. Sai outro anjo lá do templo. E esse templo que está mencionando aqui, irmão, é o templo que está no céu. Olha, existe um templo no céu. Quando Deus mostrou para Moisés o modelo, falou: Moisés, faz o tabernáculo como foi mostrado o modelo. Era o modelo do que está no céu. Tem um modelo no céu, tem um templo no céu, tem um altar no céu, que nós já vimos ali no início do Apocalipse, aquele altar de ouro, com as orações dos santos, que são incenso. Então existe esse templo no céu, de onde sai o anjo, o templo de Deus. O anjo sai dele e também tem uma foice aguda. Se o mundo fizer o que quiser em seu próprio tempo e fizer uma exibição após a outra, Deus, por outro lado, sabe ainda melhor o que deve ser feito quando a sua longanimidade chegar ao fim. Porque nós estamos vivendo, irmão, no tempo da longanimidade de Deus. O que é isso? Você olha para o capítulo 6 de Gênesis, você entende, porque lá diz que Deus mandou Noé construir a arca. E Noé começou a construção da arca, que durou mais ou menos 100 anos. A Bíblia fala que Noé tinha 500 anos de idade quando começou a construir a arca, e com 600 anos de idade ele entrou na arca com a sua família. Ou seja, durou 100 anos a construção da arca, e durante 100 anos Deus esperou para mandar o dilúvio. Isso é a longanimidade de Deus. Por que Deus fez isso? Só para salvar Noé? Não. O amor de Deus, a misericórdia é mais abrangente. Deus queria salvar muitas outras pessoas junto. E nós encontramos lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, se não me falha a memória, no capítulo 2 ou 3, que fala da longanimidade de Deus que aguardava nos dias de Noé. Ou seja, Deus tinha avisado: Noé, eu vou matar todo mundo, vai vir um dilúvio de águas, eu vou acabar com tudo. Constrói uma arca. E Noé foi construindo a arca vagarosamente, e a longanimidade de Deus, aquela paciência extrema de Deus,
esperando que as pessoas se arrependessem. E o próprio Pedro diz que Noé era o pregoeiro da fé. Noé, enquanto construía a arca, pregava arrependimento. Vocês precisam mudar de vida, vocês têm que se arrepender. Arrependimento, a pregação que João Batista fez quando começou o ministério. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, quando começa o ministério, também começa pregando assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mesma mensagem que nós temos que lançar para a terra hoje. Arrependei-vos. Muda de vida, muda de atitude. Então, que o anjo sai do templo mostra que Cristo aparece para o bem de sua igreja perseguida com a foice. Ele está pronto para separar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Em relação às palavras, que quem tinha também uma foice aguda ou afiada, é claro que não devemos substituir a foice por outro instrumento, que é sempre utilizado na colheita das uvas. Você pega a foice, vai cortando os cachos de uva, colocando naquele cesto para você utilizar depois. Há uma conexão interna entre a colheita e a vindima. Um é recolher os salvos, o outro é trazer o castigo para os ímpios. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então observamos aqui que o outro anjo sai do altar. Olha, não é só do templo, ele vem do altar. O altar que tinha poder sobre o fogo. O anjo que tinha poder sobre o fogo, ele sai do altar e ele clama com grande voz àquele que tem a foice aguda. Ele está lá esperando, tá? Com a foice armada. Lança a tua foice aguda e vindima os cachos. Ou seja, recolhe os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Uvas maduras quer dizer, é o tempo, chegou o tempo, acabou o tempo para quem estava esperando. Como muita gente está aí, a gente não sabe o que vai acontecer, e muita gente presume da vida, e às vezes você, como eu que já estou numa certa idade, escuta certas piadinhas na sala de aula de jovens adolescentes que não têm respeito por ninguém, porque eles acham que eles vão viver muito. E eu sempre falo para eles: olha gente, não presumam do dia de amanhã, porque só Deus sabe o que vai produzir a luz do dia. Muita gente jovem morre e os velhos ficam. E essa semana aconteceu, infelizmente, aconteceu lá na nossa escola, de um menino esfaquear outro. Um menino de 16 anos esfaqueia o outro com 17 anos. São primos, são da mesma religião, Umbanda. E é muito triste isso, porque você está ali vendo a pessoa. Eu tinha acabado de conversar com esse menino na sala de aula, dei aula para ele, eu conversei com ele, brinquei com ele. Depois soube que ele tinha sido esfaqueado no pescoço, 6 ou 7 facadas, se eu não me engano. E está vivo por milagre, porque Deus está dando uma chance para ele se arrepender. A pessoa está viva depois de tudo isso, e pelo que eu soube hoje na escola, nem vai precisar de transfusão de sangue. É Deus, irmão. Deus sendo longânimo, dando uma chance para a pessoa. Reveja os seus conceitos. Você que acha que tem tudo, que pode tudo, que nada te é impossível, reveja os seus conceitos, porque nós não somos nada. E se chegar o momento que o anjo falar, essa uva está madura, você deixa esse mundo para sempre. Então nesse momento ali, o anjo está dizendo, as uvas já estão maduras. Acabou o tempo dessas uvas, ele pode recolher. Serão recolhidas para a eternidade. O altar sobre o qual foram oferecidas as orações de todos os santos, acompanhadas de incenso, aquelas que chegam diante de Deus, que derrubam em resposta ao julgamento de fogo de Deus sobre os inimigos da igreja, o fogo sendo retirado do altar e também lançado sobre a terra. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha, meu Deus, o que é a vindima aqui, estão vendo? A ceifa é recolher os salvos, mas a vindima é para fazer o quê? Atirar elas no grande lagar da ira de Deus. O que é lagar? Lagar é aquela coisa que eles usavam para pisar a uva. Colocava ali, iam pisando, o caldo da uva escorrendo para fazer o vinho. E lá no livro de Isaías, não me lembro o capítulo certinho, bem no final do livro de Isaías, fala daquele que pisa sozinho no lagar
do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. E é mais ou menos isso que está descrevendo aqui. O anjo lança sua foice à terra, ou seja, colhe as uvas que já estão maduras. Ele vindima essas uvas da vinha da terra e joga essas uvas onde? No grande lagar da ira de Deus. Muita gente não pensa que esse momento vai chegar, mas vai chegar. O momento chega para todo mundo, irmão. A iniquidade está se multiplicando na terra. A violência, é muita violência, qualquer coisa é morte. E eu estava comentando outro dia com os meus alunos sobre a quantidade de feminicídio que eu tenho visto muitas vezes aqui para a região onde eu moro, Orlândia, Franca, Igarapava, Miguelópolis. A esposa deixa o marido, um ano depois ele vai atrás dela e mata ela. Teve um que pôs fogo nela viva. E o que os adolescentes falam? Tem que matar mesmo, professor. Como assim tem que matar? Ela não tem o direito de fazer o que ela quer da vida dela? Que é pecado, que é errado, a gente sabe. Ela vai dar conta para Deus, não para mim. Quem sou eu? Não, até as meninas falam, se trair tem que matar mesmo. Pode deixar vivo, não. Então a gente percebe que a violência toma conta dessa geração que parece que se afasta cada vez mais de Deus. E nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia e traga essa juventude de volta para Ele. Essa juventude que está se afastando, está indo para Umbanda, que está virando moda, irmão. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia do Brasil, esse dragão vermelho sobrevoando o Brasil, essa nuvem escura que o pastor viu nos anos 80 e que estaria sobre a nossa nação. Vamos orar para derrubar isso aí, irmão, para esse dragão cair, para essas nuvens se dissipar, para vir a nuvem branca que ocultou o Senhor aos olhos dos discípulos, que ela venha pairar sobre a nossa nação. A videira é que é o assunto do julgamento, porque as suas uvas não são o que Deus procurava, considerando sua cultura cuidadosa, mas uvas bravas, conforme relata Isaías capítulo 5, versículo 2, onde ele fala, onde Deus através de Isaías fala que produziu uma vinha, cuidou da vinha, cultivou a vinha, esperando uvas boas, a vinha produziu uvas bravas. As uvas bravas serão pisadas no grande lagar da ira de Deus. O mundo apóstata do cristianismo, olha só, nós não estamos falando do paganismo, nós estamos falando daquele mundo que diz que é cristão, mas vive pior do que o mundo. Não vou dizer, nem dizer que é igual, vive pior do que o mundo. Que não ouviu, o mundo nunca ouviu falar de Cristo, mas o mundo apóstata do cristianismo já ouviu falar. E esse mundo apóstata, desviado do cristianismo, que age pior do que o mundo, será o objeto do julgamento de Deus nessa época. Podemos ver em Isaías capítulo 5, versículo 4, também Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Podemos comparar com Isaías capítulo 63, quando fala desse mesmo juízo, capítulo 63, versículo 2 a 3, e também Joel capítulo 3, versículo 13. Esse dia está chegando, nós precisamos cuidar disso. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Misericórdia. Então olha só, está pisando as uvas bravas, mas de repente começa a sair sangue do lagar. E sangue que chega nos freios dos cavalos. Quem já prestou atenção na altura de um cavalo sabe que é muito sangue. É muito sangue que vai correr, muita morte, é muita violência até que chegue esse momento. Olha só, o lagar é pisado onde? Fora da cidade, fora do lugar santo. Como era feito com as pessoas que pecavam. Quando tinha um leproso, por exemplo, era impuro, então esse leproso tinha que ficar para fora da cidade, ele não podia entrar. Miriam, quando ela pecou contra Moisés, quando ela e Arão se insurgiu contra Moisés, que Deus falou, olha, ela vai ficar leprosa 7 dias, ela foi tirada para fora do arraial. Esse lagar da ira do Deus Todo-Poderoso também fica fora da cidade, onde será pisada essas uvas bravas. E diz a palavra que saiu sangue desse lagar, fora da cidade, até a altura dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quanto será que é 1.600 estádios, hein? Fiz um cálculo mais ou menos aqui, pesquisando no Google,
diz que a distância deve ser mais ou menos de 290 a 320 mil quilômetros. Olha quanto espaço, é quanto sangue que é derramado. Esse sangue corresponde ao vinho tinto, né? É o massacre daqueles que se dizem cristãos e agem pior do que os incrédulos, que tem muito isso. Tem muita gente nas igrejas hoje atrás de dinheiro, de fama, de poder, de aquisição de bens. Não estão preocupados com as almas, não estão preocupados com o reino de Deus. Porque, olha, eu não preciso de um título para pregar o evangelho. Eu não preciso, você é o pastor, você é o presbítero, você é o evangelista, você é o apóstolo. Eu não preciso disso, irmão. Eu só tenho que pôr a minha mão no arado e fazer a terra ser sulcada para plantar a semente. É isso que eu tenho que fazer. Então, sem essa de eu quero cargo, eu quero título, eu quero poder, eu quero mandar, eu quero organizar, para com isso. Há pouco tempo atrás eu estava numa igreja, numa reunião de obreiro, eu escutei o pastor falando assim: eu não quero ninguém dando palpite aqui. Eu sei muito bem o que eu vou fazer, eu quero alma e dinheiro. Olha, falou bem claramente, ele quer alma e dinheiro. Não dá para ficar num lugar desse, pelo amor de Deus. O cara quer alma e quer dinheiro. A alma para quê? A alma porque a alma tem dinheiro, a alma vai dar dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você pensa que está servindo a Deus, está servindo o homem. O apóstolo Paulo disse: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então vamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes você pensa que está servindo a Deus e está servindo o homem. E eu não quero servir o homem, eu fui salvo, fui liberto para servir a Deus. E não preciso de título para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que é tão gratificante para mim. Tem dias que eu estou muito cansado, mas eu venho, parece que vem um vigor do céu que toma conta de mim. Agora há pouco eu estava ali me sentindo mal, a pressão baixa, me sentindo mal, né? Fiquei a tarde toda sonolento, tentando me preparar para agora. E quando chegou a hora de vir para cá, eu falei: meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu sentei aqui, orei e o Senhor me encheu de vigor. Olha, parece que eu tenho alguma coisa. Eu acho que parece que eu não tenho nada, parece que ele veio, a energia dele, o vigor de Deus tomou conta de mim. Estou fazendo, eu não preciso de nada para fazer a obra de Deus, irmão, a não ser boa vontade. É por isso que quando Jesus nasceu, o anjo anunciou e disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Cadê a tua boa vontade? Estende a tua mão, começa a fazer alguma coisa. A altura que chega a inundação de sangue é até os freios dos cavalos, até na cabeça dos cavalos. Por esse espaço de mais ou menos 290 a 320 mil quilômetros. De qualquer forma, está aí a profecia, Deus está mostrando o que vai acontecer e nós precisamos estar atentos. E isso mostra apenas duas coisas, assim, para fechar o assunto. Primeiro, a ceifa que será feita por Jesus, pelo próprio Jesus, sentado sobre uma nuvem branca, e depois a vindima. A ceifa é o trigo que será recolhido no celeiro do Senhor, mas a vindima vai recolher as uvas para ser pisada no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Quero pedir sua oração em favor da nossa nação. Irmãos, nós precisamos orar pelo Brasil. Irmão, não espera ver seus filhos sendo presos, sendo torturados para negar a fé, como acontece em muitos, como já aconteceu e continua acontecendo em muitos países. Ora pelo Brasil, pede para Deus derrubar esse dragão vermelho que está voando sobre o Brasil. Pede a Deus para derrubar essa potestade que está tentando impedir a igreja de caminhar no Brasil. Porque a política serve para isso, irmão. Deus não se envolve com política, vai orar. Se os crentes não se envolver com política, os mundanos, aqueles que vivem na macumba, na feitiçaria, eles vão se envolver com política para nos escravizar, nos impedir de servir a Deus. Então para com esse mimimi aí e vai fazer alguma coisa pela obra de Deus, e vai fazer alguma coisa pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua descendência. Eles estão vindo aí. Que mundo você vai deixar para eles? Essa escravidão, essa negação de Deus? Ora pelo Brasil, eu te peço em nome de Jesus. Ora por mim também, minha saúde não tem andado muito boa e eu quero terminar o trabalho que eu comecei. Nós estamos encerrando hoje o capítulo 14 de Apocalipse e Apocalipse vai até o 22. Mas eu continuo fazendo versículo por versículo no Evangelho de João, toda segunda-feira. Terça estou no YouTube, já na Carta aos Romanos, capítulo 5 ou 6, se eu não me engano.
E toda quinta-feira eu estou indo para Morro Agudo. Ainda ontem o pastor Lorival me ligou à tarde, falou: olha, está um tempo de chuva muito grande, a estrada não é nada boa, é muito perigosa. Se você não quiser vir, não tem problema, a gente entende. Eu falei: não, pastor, eu assumi um compromisso com o senhor e eu vou cumprir fielmente. Deus vai me levar e Deus vai me trazer. E eu fui, graças a Deus fui bem, voltei. Peguei muita chuva na ida, peguei muita chuva na volta, peguei caminhões, e é uma pista simples, é uma estrada vicinal, cheia de curva, não tem faixa, mas Deus me levou e me trouxe. Não vou negligenciar, eu não sei quanto tempo eu tenho para ficar aqui na terra, mas eu quero aproveitar para fazer a obra de Deus. Faço mesmo, se esforça, faça alguma coisa, porque depois que nós formos levados para a glória, nós não vamos mais ter a oportunidade de voltar aqui para pregar, irmão, nem para ensinar. Deus fez de mim um professor e eu quero ensinar a palavra de Deus. Ainda hoje conversava com a direção, alguns professores, as coordenadoras, sobre esse fato, né? E uma delas falou assim: olha, Miguel, se você pudesse aposentar no magistério, seria bom. O que você ia fazer? Eu ia fazer o que eu gosto, fazer estudo bíblico, ensinar, viajar por aí, levar a palavra de Deus, porque ele fez de mim um professor para me ensinar. Estou ensinando matéria secular para sobreviver, mas se ele falar: vou te aposentar, então agora eu vou trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ora pelo Brasil, ora pelas famílias, e eu também estou orando por todos vocês. Tem meu caderninho verde, já mostrei aqui uma vez. Eu estou orando por vocês todo dia às 5 da manhã. Eu tomo meu banho, eu venho para cá, fecho a porta do quarto e eu estou orando por vocês. Um abraço e fique com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.